Ok, salve, salve moçada, eu sou o professor Bene, estamos aqui reunidos para falarmos do Enem Digital, abordando algumas questões do Enem passado, Enem do ano 2017, e são questões de ondulatória, ok? Fechou? Então, senhores, senhoritas, jovens, estamos aqui novamente, nossa aula é física, nossa abordagem é ondulatória, ok? Dentro da ondulatória nós podemos observar alguns fenômenos interessantes. Por exemplo, um dos fenômenos que você tem aqui é o fenômeno da refração. A refração consiste em uma mudança de meio. Quando a onda muda de meio, ela sofre esse fenômeno, que nós chamamos de refração. Veja bem, a refração caracteriza-se essencialmente pela mudança de meio. Por exemplo, a onda passa do ar para a água, ou a onda, seja ela luminosa ou sonora, ou outros tipos de ondas. Passa, por exemplo, no caso aqui nós temos a luz branca passando do ar para o prisma. Quando essa luz branca passa do ar para o prisma, ela sofre um fenômeno chamado dispersão luminosa. O que é a dispersão luminosa? A dispersão luminosa, senhores, nada mais é do que a decomposição da luz branca. Veja que a luz branca ela tem 7 radiações que é muito importante você saber. Essas radiações começam pela radiação vermelha e acaba na radiação violeta. A sequência é vermelho, né? Temos o laranja, amarelo, verde, azul e anil. Uma coisa importante que vale a pena saber que a frequência dessas ondas aumentam no sentido da radiação vermelha para a radiação violeta. Portanto, a radiação violeta tem muita vibração, tem elevada frequência. Mas existe uma equação muito importante para realizar cálculos, para fazer análises, tanto qualitativa quanto quantitativa. Essa equação nós vamos abordar daqui a pouco. Moçada, atenção! O maior comprimento de onda aqui é da luz vermelha e o menor comprimento de onda é da luz violeta. Então, o que é refração? Refração é a propagação de uma onda de um meio para outro. Nessa situação, podem acontecer redução de velocidade. Por exemplo, quando a onda eletromagnética, a luz branca, passa do ar para a água, ela perde velocidade. Muda-se o comprimento de onda. Cada radiação dessa tem um comprimento de onda. Tem também uma frequência. Veja bem, aqui tem questões relacionadas com ondulatória no ano de 2016. Outra questão que foi contemplada no ano de 2017, agora passando para o ano de 2017, no ano de 2017 nós abordamos uma questão da polarização. Observe essa imagem. Nessa imagem nós temos aqui planos de vibração de uma determinada onda. Pode ser uma onda eletromagnética. Ela tem o plano vertical e tem o plano horizontal. Quando eu coloco o polarizador, que é essa região aqui, o que acontece? Esse polarizador tem um plano vertical. Então, ele vai barrar as vibrações que estão na horizontal. Veja o resultado aqui, ó. A polarização aconteceu para a radiação que está vibrando na horizontal. Aconteceu uma propagação das ondas que estão na vertical. Muito bem. Então, o polarizador permite ondas passarem pelo mesmo plano de vibração. Porém, se eu girar aqui de 90 graus esse polarizador, girando de 90 graus, o que vai acontecer? As ondas que estão na vertical vão ser polarizadas, deixam de passar pelo polarizador. Aqui nós temos mais uma imagem com algumas ondas. Essas ondas elas estão passando novamente pelo polarizador. Logo em seguida eu apresento um segundo polarizador. Veja bem, após esse segundo polarizador não vai ter esses dois planos de propagação ou vibração, né? Aqui nós temos uma onda eletromagnética. E aqui uma consideração muito importante, senhores. Veja, o som é uma onda, quanto à propagação, o som é uma onda longitudinal.
E a luz, quanto à propagação, é uma onda transversal. Quanto à natureza, a luz é uma onda eletromagnética. O som não pode ser polarizado, ok? Um fenômeno que também aconteceu recentemente é o efeito Doppler. O efeito Doppler acontece quando a frequência que chega no observador é diferente da frequência que foi emitida pela fonte sonora. Nós temos aqui uma fonte sonora, uma ambulância, por exemplo. Para um observador que está em repouso, ele não vai receber a mesma frequência. Ele vai receber uma frequência maior ou menor que a frequência que foi produzida. Na aproximação, a frequência para o observador aumenta, fica maior. Consequentemente, o comprimento de onda diminui. Se a fonte sonora e o observador estão em repouso, aí não acontece o efeito Doppler. Mas observa um observador atrás dessa fonte sonora. Esse objeto está afastando, essa fonte sonora está afastando do observador. Então, o que vai acontecer aí? Para ele, a frequência vai ficar menor. Se a frequência fica menor, o comprimento de onda aumenta. Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. O efeito Doppler pode acontecer tanto para a luz quanto para o som, ok? Vale a pena focar nisso aí. Questões de ondulatória têm boa frequência no vestibular, senhores, sobretudo no Enem. Essa é uma questão que aconteceu em 2016, também ela tem uma abordagem, senhores, do efeito Doppler, mas aqui envolvem, além do efeito Doppler, as ondas mecânicas. A luz é uma onda eletromagnética, o som é uma onda mecânica, ok? Aqui foi discutido a intensidade das ondas, a amplitude. Então eu deixo essa questão para os senhores darem uma observada, procurar, né, na internet e dar uma analisada nela. Mas ela tem a ver também com o efeito Doppler. Por quê? Porque o texto está afirmando que um morcego ele emite uma onda. Essa onda é refletida pelo objeto. Então é mais um fenômeno, reflexão de ondas. Falei da refração, falei da polarização, falei agora da reflexão de ondas e do efeito Doppler. Então, questão que apareceu em 2016. Muito bem. Nessa situação aqui, gente, vale a pena você ficar atento para algumas questões importantes. Por exemplo, movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? É aquele que a velocidade é constante, ou seja, o objeto percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, se a velocidade é 10 metros por segundo, significa que em cada intervalo de tempo de 1 segundo, esse móvel, esse objeto, irá percorrer 10 metros. Em 2 segundos, irá percorrer 20 metros, e assim sucessivamente. Isso é o movimento retilíneo uniforme. Tem uma equaçãozinha interessante no movimento retilíneo uniforme. Para calcular a distância percorrida, você usa distância percorrida igual velocidade vezes o intervalo de tempo. Deus vê tudo, ok? Deus vê tudo, considerando que a velocidade é constante. Veja aqui, ó, o que aconteceu. Então, o morcego da questão emite um pulso de ondas. Esse pulso de ondas vai bater no objeto, no caso aqui uma mariposa, mas a mariposa está em movimento. Se a mariposa está em movimento, a frequência que vai retornar para o morcego, que no caso é uma fonte receptora, é um observador do objeto, e o objeto está em movimento, vai acontecer o efeito Doppler. Além da reflexão, que é um fenômeno importantíssimo, tudo que bate e volta é reflexão. Mas quando uma frequência produzida é percebida devido a uma variação da posição do objeto em estudo, tem aí também o efeito Doppler. Uma questão muito interessante que deve ser considerado por vocês, estudantes, que estão se preparando para o Enem, ter muita atenção. Veja aí, ó, aqui é o retorno das ondas. Então, a onda sonora bateu no objeto, que é uma mariposa, que estava em movimento, por isso o efeito Doppler, e retornou para o emissor de ondas, no caso, o morcego, né? O filme Batman tem lá o Bane, ok? Não se esqueça, Bane. Muito bem. E aí uma questão interessantíssima para o ano de 2017. Veja, vamos dar uma lida na questão.
a figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpadas. Haleto metálico, tungstênio, suporta altíssimas temperaturas, 2.500 graus Celsius, o mercúrio, xênon e LED. LED, gente, LED, senhores, é diodo emissor de luz. Tem polaridade. Diodo emissor de luz. Eita, microfonezinho, hein? Olha bem, as áreas marcadas, nós temos várias áreas marcadas. Voltando aqui, ó. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade. Então, a intensidade é a amplitude, a quantidade de lumens que estão presentes no ambiente. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano. Então, vale a pena dar uma estudada no globo ocular. Aos diferentes comprimentos de onda. Comprimentos de onda, velocidade igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, observando bem, UV e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Então, olha bem, UV, ultravioleta, IV, infravermelho. São duas ondas eletromagnéticas. Lembra bem, a luz é uma onda eletromagnética. Então, um arquiteto deseja iluminar uma sala usando lâmpada que produza boa iluminação. Então, tem que ter alta intensidade. E o que mais? Além de boa iluminação, ela não pode aquecer. Então, se ela não pode aquecer o ambiente, produzir alta, elevada temperatura, o que tem que acontecer? Não pode ter muito calor no ambiente, que é o infravermelho. Veja bem, então fazendo uma análise aqui. Observe bem que essa região aqui, ó, em cinza, para o haleto metálico, tem uma região aqui com uma boa presença de infravermelho. Né? Todas elas, sobretudo aqui, ó, você pode observar aqui, olha, por exemplo, mercúrio, ó, também tem bastante infravermelho. Veja bem. Agora, onde que está o infravermelho? O infravermelho aqui, ó. Então, nessa região do infravermelho, você vai ter aqui, ó, bastante calor. E boa iluminação. Aqui nós temos uma discreta iluminação, aqui também. Esse também apresenta uma discreta iluminação. Já o tungstênio apresenta uma faixa bem significativa de infravermelho, ó. Lembrando que o ultravioleta está à esquerda aqui. Ultravioleta. É uma radiação que está um pouco antes do violeta. Então, qual é a alternativa que melhor representa essas possibilidades aqui apresentadas pelo arquiteto? Veja bem, lâmpada de tungstênio não pode ser. Por quê? Tem muito infravermelho. Aliás, essas outras têm um percentual de infravermelho. Mas o que está bem significativo para a gente aqui, no caso, vai ser o quê? A lâmpada de LED. Fechou? Tem boa iluminação e emite radiação com baixa quantidade de infravermelho. Ou seja, não aquece tanto o ambiente. Então tem que prestar atenção nisso. Agora uma pequena dica que vale a pena ficarmos atentos. As radiações, elas, no vácuo, as radiações eletromagnéticas, por exemplo, a luz, ela tem velocidade constante. Então eu posso usar essa equaçãozinha aqui, ó, velocidade igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Aqui é uma multiplicação. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, frequência e comprimento de onda são duas grandezas físicas inversamente proporcionais. Quando a frequência aumenta, o comprimento de onda vai reduzindo. Se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Ok? São inversamente proporcionais. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas do espectro eletromagnético têm velocidade constante. Toda a radiação eletromagnética no vácuo viaja com velocidade de 300 milhões de metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Que pode ser escrito como 3 vezes 10 à oitava. Mas o equivalente é, em quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo.
Veja bem, a luz visível, ela é composta de radiação vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Um pouquinho depois do violeta, nós temos ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Ou seja, à medida que vai avançando para a esquerda, vai aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda. Isso quer dizer que são radiações com grande potencial de energia. Energia é igual a constante de Planck, conhecido aí um grande estudioso da física, Max Planck. Vale a pena procurar quanto vale a constante de Planck vezes a frequência. Energia constante de Planck vezes a frequência. Então, quem tem maior frequência vai ter maior energia. Aqui nós temos o vermelho. Um pouquinho depois do vermelho, para a direita, nós temos o infravermelho, que tem uma pequena frequência, né, relativamente falando, considerado o vermelho. Pequena frequência que eu digo assim, considerando a frequência do vermelho. O infravermelho tem frequência menor, mas tem comprimento de onda maior. Então vale a pena saber todo esse espectro eletromagnético para o vestibular. Esse número no total aqui é igual a 13, porque aqui são 7 radiações. Aqui nós vamos ter o infravermelho. Depois do infravermelho vem micro-ondas e encerrando ondas de rádio. 3 radiações. Aqui do lado esquerdo, ultravioleta, raio-x e radiação gama. Vale a pena estudar as radiações eletromagnéticas, saber isso muito bem. Então, senhores, para vocês, boa prova. Ainda dá tempo de estudar ondulatória. Para vocês, momentos de muita felicidade, sorrisos depois da prova. Grande abraço!